apresentada pelo Dr. Ivan Lira de Carvalho, que gentilmente aceitou o nosso convite. Porém, antes de fazer um resumo do currículo do Dr. Ivan, permitam-me lembrar que durante o mês do servidor, a Justiça Federal está promovendo a campanha social dentro do projeto de Justiça Solidária. A entidade beneficiada será a APAE, por meio de suas entidades instaladas em Natal, onde está a sede da Justiça Federal, em Mossoró, em Caicó, Açu, Pau dos Ferros e Ceará Mirim. Faça sua doação por intermédio do Banco 756, que é o Banco Cooperativo do Brasil. Agência 4002, conta corrente 46.970, dígito 0. O CNPJ é o 04 446 959 0001-06. Além disso, informo que no final da palestra serão sorteados 3 livros. Para participar, é preciso assinar a lista de frequência no link que está na descrição do vídeo no YouTube. Feito o registro, retornamos nosso olhar para o nosso palestrante. Dr. Ivan Lira de Carvalho, juiz federal em Natal, onde atua na 5ª Vara, foi juiz de direito, ex-membro do Tribunal Regional Eleitoral e ex-promotor. É especialista em direito penal pela Universidade de Brasília, especialista em direito civil constitucional pelo UFRN, mestre e doutor em direito pela Universidade de Pernambuco. É professor associado 3 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde leciona as disciplinas de direito penal na graduação e direito penal econômico no mestrado. É membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, membro da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, conselheiro do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Norte. Autor de inúmeras publicações, dentre as quais podemos citar os livros A Dignidade como Patrimônio, De Longe e de Perto, Brevidades, Direito Penal do Ambiente, Marcos de Sistematização e Direito Penal Empresarial, Crimes contra e com a Empresa. Com vocês, o nosso mestre das palavras, Dr. Ivan Lira. Bom dia para todos e todas, obviamente. É muita satisfação para mim participar, mais uma vez, de evento realizado sob os auspícios da Justiça Federal, celebrativo do Dia do Servidor, da Semana do Servidor, do Mês do Servidor, por que não do Ano do Servidor? Eu agradeço singularmente ao meu colega Adrian Amorim e a todo o pessoal envolvido na produção do evento, singularizo essas pessoas aqui na pessoa de Davi, de Bruno, de Sheila, que estão presentes aqui na sala, e reitero a minha satisfação de ter sido convidado por vocês, obviamente com a chancela do diretor do foro, Carlos Wagner, para mais uma edição de um evento que se traduz no reconhecimento da instituição em relação às suas pilastras humanas, ou seja, as pessoas que constroem e que mantêm ativo o edifício de serviços da Justiça Federal. Eu estava observando o título deste evento, o título deste mês, dessa reunião de atividades realizadas neste outubro. A Justiça Federal celebra o servir com excelência. É muito evocativo um título desse, escolhido com muita felicidade, porque nos invoca, nos remete a uma reflexão a propósito de uma expressão que sai muito fácil das nossas bocas, mas que nem sempre é aquilatada, nem sempre é observada na sua inteireza e na força que ela conduz. A palavra excelência. Excelência é muito mais do que um pronome de tratamento, é muito mais do que um substantivo. Excelência deve ser visto sempre como um qualificativo. Excelência e excelente dialogam no querer dizer o melhor possível. Então, eu só sou digno
do tratamento de excelência, você só é digno do tratamento de excelência se você procura ser excelente. Se você vai conseguir, é outra coisa. Mas a excelência do servidor público, e nós somos servidores do público com muito orgulho, magistrados, servidores, colaboradores e todas as pessoas integradas no sistema da Justiça Federal. Então, nós devemos perseguir sempre o emparelhamento com o adjetivo qualificativo excelente, excelência. Se vamos conseguir, repito, é algo que não está nos nossos desígnios. Ou seja, nós não temos a força de chegar no fim, no evento, mas vamos tentar. Vamos fazer o melhor que pudermos para que o nosso serviço seja excelente, o nosso tratamento seja excelente, a resposta que a sociedade nos pede seja excelente. Então, foi de muita felicidade a escolha do lema, da bandeira deste evento, deste mês do servidor. A Justiça Federal celebra o servir com excelência. Não é somente servir, é servir de forma excelente. E servir de forma excelente é, pelo menos, procurar fazer o que é melhor, o que mais perfeito esteja ao nosso alcance. A escolha também do tema, quando me foi consultado se eu toparia esse encontro, óbvio que eu toparia, a saudade vem me trazendo pelo braço, como diz o verso de Luiz Bandeira. Eu chego a qualquer momento na Justiça Federal, quer seja através da forma virtual, quer seja presencial, com um halo de alegria, com um espírito de renovação. Não é de forma nenhuma torturante para mim chegar ao meu trabalho na Justiça Federal, quer seja pelo meio informático, como estamos fazendo aqui, de forma virtual, quer seja com a presença física. Mas sempre que se abre uma porta, e olha que esta porta é mais ampla, eu estou aqui conversando com o universo de pessoas que integram a Justiça Federal, com a transcendência para além da soleira da Justiça Federal, através do YouTube, onde nós atingimos um número infinito de pessoas. Então, eu só tenho que ser muito agradecido por esta oportunidade de estar celebrando o meu mês, o mês do servidor público, que eu me considero e que tenho orgulho de ser. E vocês também, claramente. E vou conversar aqui nos recortes que eu pude fazer do grande universo dos temas que são trabalhados nesse mês, sobre literatura e funcionário público e literatura, onde o servidor público produz literatura e onde o servidor público é o produto da literatura. De início, é bom lembrar que, quando eu falo em literatura, eu chamo também todas as letras. Quer dizer, se inclua neste benéfico pacote quem produz romance, quem produz literatura de cordel, quem produz poesia, quem produz crônica, mas quem produz livros técnicos também. Quem escreve em espaços especializados do mundo jurídico, quer seja virtual, quer seja real. Quer dizer, é o trabalhar com as letras. É claro que eu singularizarei mais a questão da literatura como ela é vista de forma clássica, mas vamos entender tudo que se lê, tudo que seja colocado no caminho entre o produtor e o destinatário final dessa produção.
certo? Então, sintam-se contemplados nos tópicos que eu trouxe aqui, todos aqueles que trabalham a palavra, que têm a palavra como ferramenta de comunicação. Então, essa é a grande sacada desse momento de reflexão e de participação, de interação, tanto que, tendo aqui na sala o Gustavo e o Boanerges, que são produtores de conhecimento através da palavra, fiquem inteiramente à vontade para intervir, para fazer alguma observação, para fazer alguma indagação. No curso mesmo da minha explanação, não terá problema algum, pelo contrário, será sempre muito bem-vinda cada uma dessas intervenções. Quando eu propositadamente sugeri a Maria Cláudia, que foi o contato que me trouxe a proposta, que gostaria de falar, se coubesse, obviamente, na formatação do evento, sobre o funcionário público como objeto e como sujeito da literatura ou na literatura, como queiram, eu já me lembrava de um pequeno ensaio que eu havia esboçado, não cheguei a concluir, mas que eu havia esboçado exatamente nessa temática. Como é que o servidor público é visto na literatura? E eu vou recortar aqui momentos de observação na literatura brasileira, porque se você vai para a literatura estrangeira, você encontra o funcionário público em Eça de Queiroz, você encontra o funcionário público em Tolstói, você encontra o funcionário público em Kafka. Quer dizer, tem muita coisa envolvendo a burocracia, e quando eu falo em burocracia, eu vou tentar me despir de qualquer feição depreciativa quanto a isso. Não vamos aqui fazer uma análise do politicamente correto em termos de o que é burocracia e como o Estado se alimenta da burocracia e se utiliza da burocracia para fins menos republicanos também. Isso mereceria outra análise em outro momento. Mas vamos falar aqui de burocracia, não só dos empecilhos que ela causa, mas da necessidade que ela tem e de quão ela é equivocadamente compreendida e, às vezes, equivocadamente ou dolosamente utilizada. Agora, se puxarmos esse contexto de funcionário público geral para o funcionário público do judiciário, aí nós preencheremos os espaços sugeridos no título da palestra, no título do evento, o servidor público, o funcionário público, como sujeito e objeto. E dizemos que talvez, ou eu retiro até o talvez, e serei mais ousado, dizendo que, com certeza, é no âmbito do serviço público judiciário que se encontra o maior manancial, tanto para quem, sendo do judiciário, sendo servidor, sendo funcionário, lato sensu do judiciário, gosta de escrever sobre os seus próprios espaços, sobre os seus próprios tipos, como ele pode ser coletado, quer dizer, o universo dos trabalhadores do judiciário pode ser campo de colheita de outros escritores que não sejam da nossa área, como as pessoas que frequentam o judiciário, que batem as portas do judiciário, ou através de petições, ou pessoalmente, num depoimento, num documento, numa carta que se acosta aos autos, etc. Tudo isso é massa de trabalho para a literatura. E nesse ensaio que eu esbocei para fins de publicação na revista da Academia Norte Rio Grandense de Letras, eu começo assim e pediria
de vocês só um minutinho de leitura aqui. Prometo que não vou transformar essa nossa conversa na chatice da leitura de um texto, mas só para mostrar como eu vejo isso. Digo lá, as lides forenses configuram excelente laboratório onde o servidor tem contato com dramas e comédias vividas pelo cidadão comum, ou por si mesmo, ou por colegas de trabalho. Não raramente, é desses encontros que surge a temática necessária para ser desenvolvida em literatura. É frequente a publicação de livros contando causos apanhados nos processos, nos depoimentos, nos atendimentos ou, simplesmente, no ouvir dizer. Com efeito, foi na qualidade de serventuário da Justiça Federal em Sergipe que o hoje desembargador Vladimir Carvalho começou a sua carreira de contista, tendo por matéria-prima os fatos que testemunhava na vida cartorária. Deu roupa nova aos personagens, modificou aqui e acolá o lugar de origem ou de morada das pessoas, evitando constrangimentos, e lá foram elas, as pessoas, fagueiras de dentro dos autos processuais para as folhas da literatura. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, doutor Ivan. Muito bem, doutor Ivan. Beleza, então vamos tocando de vez em quando, nesse formato, é preciso a gente perguntar porque somos traídos pelo demônio da informática que às vezes nos tira do ar e deixa falando de graça aqui. Então, se acontecer alguma coisa desse tipo, eu vou até ativar meu celular, podem ligar, porque aí eu retorno. Boanete está ali confirmando. O trato com a palavra, ferramenta essencial do funcionário público, especialmente os que trabalham no judiciário, estimula que esse exercício saia das atividades forenses para as páginas dos livros. Ou dos blogs, pouco importa. Diversamente ocorre com quem trabalha em área técnica, estrito sensu, como é o caso dos engenheiros ou de outras profissões da tecnologia. Mas isso não é impossível de acontecer. A afeição pela arte da escrita não exige diploma, não estabelece pré-requisitos acadêmicos e não discrimina profissões. Pedro Nava, um gigante memorialista nacional, era médico em tempo integral, embora funcionário público dessa área, carregando em tudo de lembranças para um baú de ossos. É o melhor livro dele que eu acho. Euclides da Cunha, enorme e misterioso como os nossos sertões, era engenheiro militar, mas conseguia entremear os seus cálculos para a guerra com as letras para o melhor livro-reportagem da nossa literatura. Só alguns exemplos. Se chegamos ao Rio Grande do Norte, vamos encontrar os médicos Iaperi Araújo, historiador, memorialista e ficcionista, e Armando Negreiros, doutor em causas de humor. Atenção, eu não disse casos de amor, embora uma coisa não infirme a outra. Muitos deles apanhados no exercício da profissão médica do serviço público. Outra vez no território da turma do Birô, independentemente que por hoje tenham substituído o austero móvel por uma ilha de produção e pela arcaica datilografia tenha cedido o espaço para traquitanas informáticas de agradável leveza, o espírito observador dos homens e mulheres que por ali sentam e a capacidade de transformar o insumo do cotidiano em arte literária permanece igual, costurando os séculos em pontos e pontes largos ou miúdos. Então, é isso que nós temos
que conduzir numa conversa desse tipo. É o sentir-se trabalhador da palavra, o sentir-se capaz de produzir. Não importa que seja com o desejo de escrever um compêndio ou um romance de 1000 páginas, ou uma literatura mais rápida, uma literatura de comunicação mais dinâmica, que vá para as folhas de papiro com tinta, ou que venha a se depositar num blog. O importante é esse caminho que o trato da palavra burocrática, o trato com a palavra formal, permite para que você chegue ao destinatário, que é o leitor, que é o objeto, que é a ponta final da comunicação. É muito interessante isso. Agora, é interessante também que se tenha a noção que o servidor público, lato sensu, principalmente, mas não exclusivamente, principalmente na literatura brasileira, ele não tem um tratamento de glamour. O serviço público passa do ambiente das repartições, e aí eu trato a nossa seara como uma repartição somente para fins de figuração. Então, esse transporte do ambiente do trabalho burocrático, da prestação do serviço, no nosso caso, do serviço judiciário, quando vai para a literatura, vai com uma carga, nem sempre, como eu disse, glamourosa. Geralmente, o funcionário público ele é trabalhado de forma pejorativa e jocosa. É dizer, os autores que se ocupam de fazer esse foco, de estudar pelo campo da crítica literária ou da estrutura literária, a participação do funcionário público como sujeito ativo ou passivo, eles, de uma forma objetiva ou velada, eles tratam disso. Diz, olha, a literatura nos vê como nem sempre nós somos. Mas aí eu faço um corte. É necessário que isso aconteça. Principalmente quando conduz o elemento humor. De que adiantaria eu jogar num livro meu um relatório de processo ou um relatório de audiência? Isso pode ser até útil em um livro técnico-jurídico, mas não terá apio algum num livro de crônicas, ou numa crônica, estou falando de livro, mas pode ser numa crônica solteira, não tem problema. O que dá o charme, o que dá o it, o que dá a vontade de o leitor prosseguir na leitura e até de transmitir a outrem a recomendação para ler, é exatamente o aspecto mais leve. Nós já somos portadores de uma carga de seriedade muito grande, gente. Os ambientes são muito solenes, os termos do juridiquês são arcaicos, eu procuro decotá-los ao máximo, mesmo nas minhas peças de pronunciamento judicial. Mas, às vezes, é imperioso, porque eu tenho como fontes a lei, a doutrina e tal, que vem com essa carga de linguajar seiscentista, às vezes. Então, não adianta eu estar colocando isso no campo da literatura. O bom mesmo da literatura são as comédias. E aqui e acolá, uns dramas, por que não? Eles existem. Nós somos, graças a Deus, de carne, osso e sentimento. E por isso, podemos dizer, há um trabalho, inicialmente acadêmico, mas muito festejado também na área da literatura, de um pesquisador da Universidade de Brasília, chamado Marcos Antônio Rodrigues, muito cirúrgico quanto a isso. Sobre isso que eu falo, do tratamento
que é dado ao servidor público na literatura, isso não o servidor público que produz a literatura, mas como o servidor público é visto pela literatura. Coincidentemente, o próprio autor do trabalho é um burocrata, é uma pessoa de trabalho em repartição. E o trabalho dele é Contos da Vida Burocrática. 2 pontos. O funcionário público na narrativa curta da ficção brasileira. Então, ele decotou e firmou-se na ficção. Não é uma análise comportamental, não são os novos métodos de interação no trabalho, nada disso. Ele quer saber como o funcionário público está residindo na literatura ficcional. Não é na literatura de realidade, na literatura ficcional. Então, um rápido passeio com os olhos sobre o sumário nos mostra essa focagem. O funcionário público, um pedaço aqui, o funcionário público na narrativa de ficção, um tema transnacional. Então, ele faz abordagem de como na ficção russa, na ficção francesa, e como eles são chamados. Então, o funcionário público na ficção francesa, de forma pejorativa, Ron de Cuir, virado de pescoço, na literatura inglesa, office clerk, na literatura hispano-americana, los chupatintas. A tradução disso é os mata-borrão, que era um aparato, era uma ferramenta de trabalho arcaico, no tempo que se escrevia muito com caneta tinteiro e borrava, e se usava um mata-borrão aqui para o Brasil, na língua espanhola, chupa-tinta. Então, quem trabalhava no serviço burocrático era chamado de chupa-tinta. Isso é um chupa-tinta, de maneira pejorativa. O funcionário narrado, ele diz, o Marx diz aqui, focando o funcionário como objeto da narrativa na ficção. Aí diz que é uma casta inferior e pulha e uma surucucu de diário oficial. Olha só. Já o funcionário público narrador, aquele que produz, aquele que escreve, tem um lado mágico, criativo, que transcende, que a partir de uma matéria-prima que ele foca ali, ele dá uma magia no tratamento. O lado humano, que é aquela pessoa que sente os dramas de quem trabalha no judiciário ou de quem procura o judiciário e transforma esse drama em elemento de literatura. O lado paranoico é aquele corre-corre, eu tenho que bater a meta, minha vida se transformou depois que eu entrei nisso, eu deixo de ser humano, eu estou virando máquina, etc. e tal. E o lado hipócrita também, que é exatamente aquela pessoa malandra que está no contexto do trabalho ali, mas vai se virando essa situação. E fala de cortes que ele faz também, da vida do funcionário público vista na literatura, o ciclo da vida do burocrata, como ele chama. O ingresso, depois no bonde, porque aí ele vem desde Machado de Assis até os dias mais próximos, a rotina, a aposentadoria, a morte e o além-vida. Então, são tratados esses elementos do ciclo vital do funcionário público. É algo realmente bastante interessante, onde ele sai trazendo elementos, onde ele sai trazendo informações, recortes do tratamento que é dado ao funcionário público, tanto pela literatura, como pelos instantes em que a literatura conversa com outras artes. A exemplo da música. A música é talvez a co-irmã no campo da arte mais próxima da literatura.
a arte de escrever, a arte de compor. Afinal de contas, é o manejo das palavras que estão aí. E quando eu lia esse trabalho de Marcos, eu lembrava, se esse camarada estivesse escrevendo sobre o funcionário público na música, com certeza eu encontraria uma marchinha de carnaval dos anos 50, que é realmente descendo o pau, na maneira jocosa, mas descendo o pau no funcionário desleixado, que é uma marchinha chamada Maria Candelária. Pois não é que lá na frente eu encontro, numa nota de rodapé do trabalho dele, ele fazendo esse link da literatura com a música, Maria Candelária, veja que versinhos picantes em relação ao funcionário desidioso, mas que termina, às vezes, passando, fomentando, alimentando a ideia de que isso é a regra e não é. Vocês, aqui da Justiça, são a prova de que isso não é a verdade. Mas voltemos a Maria Candelária. Aí diz, assim, o versinho, Maria Candelária é alta funcionária. Eu vou até me arriscar, eu não sou cantor não, mas vou até me arriscar a cantar como eu ouvia isso nos rádios. Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha de fazer dó, ó. A uma vai ao dentista, às 2 vai ao café, às 3 vai à modista, às 4 assim no ponto e dá no pé, que grande vigarista que ela é. Então, isso mostra o funcionário público que entrava no serviço público quando se chamava uma colocação, não era concurso, estamos falando aí do período getulista, do período do início dos anos 50, e na classificação de promoção dos servidores, a letra O, era a letra A, B, C, D, O. A letra O era o máximo de graduação que se podia ter. Inclusive, tinha um tipo lá, meio à margem da lei, que era letra O com elogio, que chamava O de penacho. Então, era o funcionário top e tal. E essa Maria Candelária, quando entrou no serviço público, já caiu direto na letra A. E o trabalho dela a 1 da tarde, vai ao dentista, às 2 vai ao café, às 3 vai à modista, e às 4 assina o ponto e dá no pé. E termina dizendo que grande vigarista. Então, na literatura, os tipos também não passam muito distantes disso. Se eu fosse dizer aqui de todos, seria um rol infinito. E interessante que grandes nomes da literatura brasileira foram funcionários públicos. Machado de Assis, o maior deles, no campo do romance, com ocupação de espaço mundial, ele foi por toda a vida contabilista, contador de fazer as continhas e tal, contabilista, e depois chegou a dirigente do Ministério da Aviação. Tanto que tem alguns escritos para aí que diz que ele foi funcionário graduado do Ministério da Aviação. Gente, o Ministério da Aviação é dos anos 40 para 50 para cá. Machado de Assis está localizado lá no comecinho do século. Era Ministério da Aviação. E ele era do setor de cálculos. Alô, minha turma querida aí do setor de cálculos da Justiça. Vocês são colegas de Machado de Assis. Então, ele era encarregado disso. Ocupou cargos de direção e tal. Carlos Drummond de Andrade também foi outra grande figura e foi um burocrata a vida toda, até se aposentar. Inclusive, ele pertenceu aos quadros do Ministério da Educação e Cultura, no tempo de Gustavo Capanema, na fase mais dura dos governos de Getúlio Vargas. E ele foi muito criticado por isso, porque era um intelectual sensível, um homem de uma poesia leve, de uma crônica agradável, mas que
servia a um governo ditatorial. Mas ele era um funcionário público e como tinha talento para escrever e tal, e tinha amizade com um grupo de intelectuais no qual se inseria Gustavo Capanema, mineiro como ele, então ele ficou trabalhando no Ministério da Educação no Rio de Janeiro, Educação e Cultura no Rio de Janeiro. E ele usou a vida de burocrata dele inteira para alimentar a sua obra. Você vê a vida burocrata, a vida de burocrata de Drummond ou dos que o cercavam na poesia e na crônica dele. Então, Drummond, e ele fez, não é um meia-culpa, mas uma confissão de clareza acerca disso, em uma crônica onde ele escreve sobre assim, a rotina e a quimera. Abre parênteses. Quase toda literatura brasileira é literatura de funcionários públicos, onde ele trata isso, o tema da nossa conversa. Ou é funcionário público escrevendo, ou é funcionário público sendo personagem da literatura. E ele me permitam só um pouquinho aqui, onde ele faz recorte. Observa-se que quase toda a literatura brasileira, no passado como no presente, essa crônica é dos anos 60, no passado como no presente, é literatura de funcionários públicos. Nossa figura máxima, aquela que podemos mostrar ao mundo como a que mais desenganadamente aprofundou entre nós os negócios do coração humano, foi o diretor-geral de contabilidade do Ministério da Aviação, Machado de Assis. E nas suas mãos, como lembra a senhora Lúcia Miguel Pereira, aspas, a pena do burocrata não foi menos tocante instrumento de trabalho, nem menor penhor de independência e dignidade do que a ferramenta de operário nas de Spinoza, seu personagem. Aí ele faz aqui um elenco. Raul Pompeia, diretor de estatística do Diário Oficial e da Biblioteca Nacional. Olávio Bilac, inspetor escolar no Rio. Alberto de Oliveira, diretor de instrução no estado do Rio, como também o foram José Veríssimo e Franklin Távora, respectivamente no Pará e em Pernambuco. Aloísio Azevedo, aquele Dio Curtiço, oficial maior no estado do Rio e cônsul. Araújo Porto Alegre, cônsul. Mário de Alencar, diretor de biblioteca da Câmara. Mário Pederneiras, taquígrafo do Senado. Gonzaga Duque, oficial da Fazenda na Prefeitura do Rio. B. Lopes, empregado nos Correios, como Hermes Fontes. Ronald de Carvalho, praticante de secretaria e depois oficial do Itamaraty. Coelho Neto, diretor de Justiça no Estado do Rio. Humberto de Campos, inspetor federal do ensino. João Ribeiro e Capistrano de Abreu, oficiais da Biblioteca Nacional. Guimarães Passos, arquivista da Casa Imperial. Augusto de Lima, diretor do Arquivo Público de Minas. Araripe Júnior, oficial do Ministério do Império. Emílio de Menezes, funcionário do recenseamento, ou seja, do IBGE. Raimundo Corrêa, diretor de finanças do governo de Minas. Luiz Carlos Pereira e Silva, funcionário da Central do Brasil. Constâncio Alves, chefe de seção na Biblioteca Nacional. José de Alencar, diretor e consultor de da Secretaria de Justiça. Farias Brito, secretário do governo no Ceará. Lúcio Mendonça, delegado da Instrução Pública em campanha. Manuel Antônio de Almeida, administrador da Topografia Nacional e oficial da Secretaria da Fazenda. Lima Barreto, oficial da Secretaria da Guerra. João Alfonso, funcionário da Secretaria das Finanças de Minas. O grande Gonçalves Dias, oficial da Secretaria de Estrangeiro. Muitas seriam páginas e páginas de nomes atestando o que as letras devem à burocracia e como esta se engrandece com as letras, mesmo através do conto fortuito, como foi o caso de alguns exemplos citados
sem método. Noutra parte, ele fala da rotina do burocrata, que é criticada quando ele produz poesia, quando ele produz crônica, e a primeira crítica diz: ganhando do serviço público, ganhando dos contribuintes, e ao invés de estar trabalhando, está escrevendo poesia. Ao invés de estar despachando o processo, está fazendo crônica. Então, o Drummond, ele não faz uma elegia ao funcionário desidioso, mas ele diz que, ele pede, esse texto é muito interessante, ele pede uma certa complacência da sociedade, um perdão. Ele diz: olha, nós estamos trabalhando para as suas necessidades mais urgentes, mais diárias, mais secas, vamos assim dizer, mas estamos trabalhando também para a sua alma, ao instante em que estamos escrevendo poesia, escrevendo crônica, que vai amaciar o seu sentimento. E diz que não se reclama quando um capitão de empresa deixa de lado a sua atividade empresarial para produzir textos, etc. e tal. E no Brasil tivemos grandes exemplos disso. O José Midlin que era um grande empresário do ABC paulista e que se dedicava à crítica literária e tal. Tivemos o Dalton Trevisan, né, o vampiro de Curitiba, que era também empresário, e tantos outros. A gente não pode ver com o olhar de segregamento, só quem pode produzir é quem é funcionário, geralmente de parcos vencimentos, etc. e tal. Nós encontramos grandes valores literatos em todos os espaços, inclusive naqueles mais miseráveis, como Carolina de Jesus, que escreveu Seu Quarto de Despejo, o livro dela, muito conhecido, Seu Quarto de Despejo, a partir da realidade de quem vivia no muquifo. Mas também é possível que alguém melhor aquinhoado tenha a sensibilidade de produzir isso. Então, só fazendo uma recensão aqui da nossa conversa, eu os estimulo a que procurem nessa matéria-prima tão fabulosa que é o convívio com os colegas de trabalho, o contato com os dramas e comédias que são retratados, que são relatados nos processos, ou das pessoas que procuram o balcão de atendimento, ou que chegam na justiça como se fosse o último bastião do qual ela possa se socorrer, e ali ela deposita, ela faz uma catarse, ela deposita todas as suas mágoas, suas aspirações, seus sofrimentos, etc. e tal. E, ao mesmo lado, nesse mesmo universo de pessoas, tem os malandros que vêm à Justiça Federal atrás de uma forma de ficar com a pensão da tia velha, a quem ele nunca deu atenção na vida, e agora que ela está próxima aí para o andar de cima, ele quer arranjar um jeito de ficar marretando o que ela ganha. Então, tudo isso transformado ou levado da maneira que seja do estilo do trabalhador, quer seja de um realismo cru, ou de uma ficção jocosa, tudo isso é uma boa produção, como lembra Drummond. Isso vai fazer bem à alma de quem lê, isso faz parte, isso é um patrimônio do qual você se desfaz sem desapegar, no instante em que você produz e entrega aos leitores, mas fica com aquilo dizendo, é deles, mas é meu também. Então, a minha finalidade nessa conversa aqui é exatamente de mostrar a vocês como eu vejo a participação do servidor público na literatura, quer seja como sujeito, quer seja como produtor, quer seja como alvo, quer seja como objeto, como personagem. E estou aqui inteiramente à disposição de vocês para tocarmos essa conversa enquanto o formato do evento nos permitir. Muito obrigado pela atenção que dispensaram a esse meu momento de felicidade de estar com todos, os que estão mais próximos e os que estão
mais adiante, nós que temos uma Justiça Federal tão rica em talentos, alguns ainda ocultos, outros já revelados. Nós temos de produção de qualidade, tanto na poesia como em outros campos, o Paulo Bens, o funcionário aposentado Bruno Vilaça, a Maria Nazaré, o Boanerges Cesário, que está aqui na sala, o Gustavo Costa, o Clésio Araújo, que produziu um cordel muito interessante, a Vivian Marassi, que tem também um livro publicado. Se eu fosse puxar todos aqui, eu cairia no risco da omissão, e não é meu interesse. Eu citei esses apenas como exemplo do que a nossa justiça, de quão rica é a nossa Justiça Federal do Rio Grande do Norte nessa área da produção das letras. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado ao meu querido Adrian, aos outros que produziram isso com tanto esmero, a Shirley, o Davi, o Bruno, quer dizer, todos que contribuíram, e mesmo não estando aqui na sala, mas que deram o seu quinhão de trabalho para que se realizasse este evento, do qual eu faço parte nesta janela de hoje. Ok? Pois é, sou todo ouvidos. Parabéns, doutor Ivan, pela brilhante apresentação. Nós conhecemos agora um novo dom do senhor, né, que é o dom do canto. Estou reprovado. Estamos recebendo vários elogios aí na cantoria, aí no YouTube, viu? Meu Deus. Vai rivalizar aí com vários cantores nacionais. Maria. Mas vamos dar também, evidentemente, né, elogios em relação à sua apresentação, né, logicamente, o seu exponencial conhecimento, né, seu conhecimento supercomputador das leads, de tudo, da literatura, principalmente, né? Obrigado. Mas vamos dar continuidade ao nosso procedimento aqui, ao nosso evento, e eu chamo o Vinícius para fazer a condução do sorteio dos livros. Doutor Adrian, antes disso a gente poderia abrir para Gustavo Henrique, em seguida Boanerges poderem falar um pouco sobre as obras dele. Perfeito, então vamos lá. Gustavo? Pois não, doutor? Pode estar com a palavra, pode se apresentar, pode falar sobre o seu livro. Bom dia a todos. Parabéns a doutor Ivan pela explanação, muito interessante mesmo. Eu confesso que eu não conhecia, inclusive, esse cordel, a marchinha da Maria Candelária, mas é uma marchinha que não teria lugar hoje em dia, com certeza, mas muito interessante pelo tom de humor que ele conta. Bacana. Eu ofereci meu livro aí, eu lancei recentemente um livro sobre educação financeira, é um foco que eu resolvi escrever, uma temática que eu acho tão importante quanto negligenciada por nós todos, né? Pela maioria das pessoas, a nossa própria educação financeira. E eu recentemente passei a escrever vários artigos sobre educação financeira, lancei um site, tenho um perfil no Instagram, que é Ensino Financeiro, e recentemente lancei meu primeiro livro, que é sobre bancos digitais, né? Nesse período da pandemia, né, muitas pessoas não puderam, inclusive, se deslocar aos bancos. Eu resolvi escrever sobre os bancos digitais, que engloba, dentre outras funcionalidades, essa dispensa de ir aos bancos e é uma nova realidade os bancos digitais. É um livro que eu escrevi, cujo nome é Fintechs, os bancos digitais, disponíveis em formato digital, de e-book, e está disponível na Hotmart para venda. Muito bem. Boanerges, gostaria de alguma palavra? Antes de Boanerges falar, eu gostaria só de me dirigir a Gustavo. Eu recebi o seu livro, uma cortesia muito, muito própria de quem integra o nosso sistema, e realmente me encantei com a forma objetiva como você conduz ao leitor um tema áspero e que muita gente, de forma preconceituosa, passa ao largo,
etiquetando logo de picaretagem. A primeira coisa que diz isso é uma picaretagem, é uma pirâmide, é danado quando vem se falar em banco, diz, é uma pirâmide, e a maneira como você trouxe esse assunto, comunicando com palavras, com imagens e com palavras, é muito, muito, muito elogiável. Eu tenho só elogios a dar ao seu trabalho. É um trabalho curto, para não ser pesado, curto, e que você vai descobrindo toda, a partir do nome da instituição, e a análise que você faz dos seis bancos, né, que trabalham com isso. Bastante interessante. Na verdade, o senhor citou exatamente o meu propósito no livro, né? As pessoas têm, por falta de conhecimento, elas acabam pensando exatamente dessa maneira que o senhor pensou. Então, o meu livro ele leva a pessoa a ter o conhecimento necessário, que não é aquilo que a gente pensa. E eu tive numa linguagem clara e objetiva. Se fosse de outra forma, seria mais difícil ainda, explanar em 10 pontos para as pessoas conhecerem. E eu tentei ser o mais objetivo e prático possível. É nisso que reside a grande mágica de quem escreve. É procurar uma empatia para que o leitor não bata o livro logo na segunda página, dizer, não, eu tenho o que fazer, não vou ficar aqui lendo esse lero todinho, não, e sem levar quem. A conquista de quem escreve em relação ao leitor é uma arte, e é necessário isso. Não é à toa que você pega um Guerra e Paz e não consegue se desgrudar. É porque o autor ele vai lhe cativando a cada episódio. Falamos aqui em Euclides da Cunha, Os Sertões, que trabalha uma temática muito pesada, que é exatamente o messianismo, a guerra, a aridez da caatinga e tal, mas o escritor vai nos cativando página a página. E você, pegando um tema difícil também, mas escolheu o tamanho certo para a sua comunicação no livro e se saiu muito bem. Só tenho elogios. Obrigado. E do senhor, já vou me candidatar a uma vaga na Academia de Letras aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Gustavo, eu já recebi aqui uma mensagem de Gelo Sena. Por causa de Gustavo, hoje tenho uma conta em banco digital e fiz várias mudanças em minha rotina. Então, quer dizer, o livro já está produzindo, né? Obrigado, Gil. É uma grande parceira aí. Tive a oportunidade de conversar bastante. Ok. Boanerges, gostaria de falar algo? Temos o Boanerges ali em penumbra. Pois é, tem até lâmpada aqui, eu não sei o que está acontecendo. É o seguinte, é importante esses temas abordados, e uma coisa interessante que o doutor Ivan abordou aí é com relação a por que o funcionário público, o servidor público, não pode escrever. Por que a gente tem que elogiar, por exemplo, Hermílio de Moraes, por exemplo, que ele era um escritor, todo mundo acha bonito. Porque será que é uma visão da Idade Média que só o cara que está na elite, a pessoa que tem posse pode escrever? Acho que todo mundo que escreve, como também foi registrado na palestra do Dr. Ivan, do mais baixo nível financeiro, por exemplo, se for o caso da classe, até o mais alto, tem esse direito de escrever. Porque o que quando a gente escreve, a gente está provocando, todo mundo quer provocar uma reação em alguém que o lê. Porque o prazer de um escritor, são poucos escritores que vivem de direitos autorais, mas o prazer da gente é saber que alguém leu e disse alguma coisa. Mesmo que seja uma crítica que não gostou, mas tem gente que gosta. A gente escreve de um jeito que o escritor ele passa uma ideia que, às vezes, a reação do leitor é outra totalmente diferente do que a gente espera. Basta você ver um prefácio de um livro, o próprio escritor vendo o prefácio, quando alguém faz a apresentação, as reações que o prefaciador, o apresentador, tem diante do livro. Então, imagine 1000 leitores. 1000 leitores. O que é que a gente imagina? A ideia da escrita é provocar. Provocar.
Por exemplo, um colega perguntou o que é que eu quis dizer naquela poesia, AP Pandêmico, que está no blog, é só acessar. Essa situação caótica que a gente viveu da pandemia, que de repente, na minha função, por exemplo, antigamente era insegurança na rua de ser abordado por um mau elemento, por exemplo, ou por um acidente. Aí passou a ser o contrário, eu não sei de onde vem a ameaça agora. E fiquei perplexo. Por isso que eu lembrei da música Clara Crocodilo, que era de Arrigo Barnabé, que era essa decadência das metrópoles que a gente vive hoje. Nós descobrimos que, além de mal educados, nós não temos uma higiene básica no dia a dia, que é um problema de educação. Nós paramos no tempo. O brasileiro é uma pessoa anti-higiênica. Precisou uma pandemia para a gente entender que os procedimentos obrigados eram necessários, independentemente de pandemia. Então, a gente escreve as coisas assim para provocar o leitor. Mas, basicamente, o que eu escrevi também foi fruto da minha vida na justiça de gestão, porque eu comecei minha vida como gestor, trabalhando na área de gestão, no IF, e não perdi essa mania, até porque na justiça eu me envolvi, na gestão também, não fiquei só na minha função, me envolvi, e até hoje eu me envolvo de uma certa forma indireta, mas eu me envolvo. As experiências que a gente passa, o bacana é saber o que o leitor pensa, e às vezes ele diz uma coisa que a gente nem imaginou, mas esse eu acho que é o prazer de quem escreve, e pode ser também até uma peça técnica. Às vezes, um juiz ele escreve um texto querendo fazer justiça e termina fazendo justiça, atinge um público que ele nem espera, atinge um direito que ele nem vislumbrou ali na hora e atingiu. São as reações. E a gente, quando não escreve, a gente deixa de passar isso. A gente precisa passar o que a gente sente. E a escrita é para qualquer um. É um pouco de visão de classe média, da Idade Média. Só quem podia escrever era uma casta. Isso acabou, e a gente continua acabando. E continua sendo difícil as pessoas entenderem que quem escreve tem na alma a vontade de falar. É como se a gente estivesse batendo um papo. Quando a gente está num barzinho, tomando... Não flui aquelas ideias, todo mundo ali é político, é técnico de futebol, é advogado, todo mundo tem um personagem ali, principalmente, né, quando a hora vai avançando. A mesma coisa escrita, ao invés de você escreve sozinho uma atividade bem solitária, que a gente quer saber o que o leitor está pensando. E as reações são diversas. Isso é que é bacana. Esse trabalho, por exemplo, também de Gustavo, que ele fez, pensando mesmo no planejamento, faz parte do dia a dia do servidor, de qualquer pessoa, ter noções sobre a sua vida financeira, e, de uma certa forma, muitos querem fugir, mas é o dia a dia de todos. Então, basicamente, é isso que eu queria falar. Gente, eu quero essa porta fechada aqui. A necessidade de expor e saber que alguém gostou. Por isso que eu até falei também no meu livro que eu dediquei o livro para quem leu, para quem não leu, para quem gostou, para quem não gostou, para quem não leu e não gostou, também tem esses leitores. E tem aqueles que leram e gostaram. E aquelas brincadeiras que a gente vai fazendo são provocações. O escritor é um provocador. Ele provoca, ele tem que provocar e alguém tem que rebater. E não pode... O escritor jamais ele vai esperar que só venha críticas boas, elogios, isso não. Por isso que Pondé, ele gosta de falar muito no livro dele, não me interessa o que você vai achar dos meus livros, pouco me importa o que você vai falar. Ele quer botar para fora. Isso é o básico de todo escritor. A gente não sabe nem onde a nossa escrita vai parar. E tem muitas outras obras por aí de servidores e eventos como esse, acho que vão puxar mais, e é bom que tenha, porque tem mais escritores aqui que ainda não apareceram. Basicamente é isso. Se tiver alguma indagação aí, estou aberto aqui. Parabéns, Boa. Sempre um aprendizado escutar você, viu? Bastante interessante as observações de Boanerges, e ele é um escritor que tem como uma das características anunciar o humor que carrega a sua obra a partir da capa. Você está entendendo? Então,
tem um livro dele anterior chamado Confissões de um Apedeuta. A capa, se não me falha a memória, aquela capa é de Marinho, Bonerges? É de Carlos Alberto. Carlos Alberto, não sei se o senhor conhece, ele já trabalhou muito nessas editoras, ainda trabalha, hoje mais como autônomo, Carlos Alberto, sabe? Ele é muito bom. E aquela história, viu, doutor Ivan? Aquela capa tem uma história engraçada. E tem um jumento. Para começo de assunto, na capa tem um jumento. Está entendendo? E ele repetiu o jumento agora nesse livro dele de novo. Ao lado do filósofo, né? Do pensador. Filósofo, o pensador de Rodin lá e o jumentão de lado. É o contraste. Mas aquela história daquela capa do primeiro foi porque na época que eu fazia faculdade não tinha internet, claro. Todo mundo sabe, está vendo pelos meus cabelos brancos que não tinha. Então, mas eu lia muito. Eu andava com a pasta com um livro de literatura do lado e o livro de direito. Mas aí tinha não tinha o Google para eu examinar uma palavra, eu ficava procurando palavras, né? Todo dia uma palavra nova. Mas tinha um colega que estudava comigo, que ele era até da Polícia Federal, que um dia ele olhou para mim, eu ia no corredor, e ele olhou para mim e disse: rapaz, você é um apedeuta. Fez um elogio assim para mim: você é um apedeuta. Mas o que aconteceu? Nesse dia eu não levar um dicionário, que eu andava com um dicionário na bolsa. Não levei. Aí, olha, cadê que eu sabia o que era apedeuta? Só vim saber um dia depois, porque não tinha o Google. Se tivesse o Google, ele chamava e na hora já ia responder, né? Aí eu, poxa, fiquei com aquele negócio, cheguei no outro dia, aí ele me chamou de apedeuta de novo. Oi, boa noite, apedeuta. Aí eu disse: boa noite, colega. Aí ele sacou que eu tinha manjado a má fé dele em me chamar de apedeuta. Mas esse negócio ficou e eu gostei da palavra. E realmente, até hoje, fica aquele mistério. Às vezes o cara chama, né? É melhor o cara ser um apedeuta certas horas, né? Para parecer que é apedeuta, que até o cara sai melhor na ficha. Então, a história do apedeuta foi essa, criada ainda nos bancos... O que é apedeuta, pelo amor de Deus? Eu não sei o que é apedeuta. Apedeuta, você olha para o jumento, Gustavo, é um apedeuta, né? Você pode falar, o jumento é um apedeuta. É uma forma, entendeu? É um ignorante, mas você pode falar na brincadeira, você pode falar na brincadeira. Mas esse nome euta, esse sufixo aí, euta, é bom porque lembra hermeneuta, né? Lembra terapeuta, mas o cara e até hoje com o Google, muita gente às vezes nem liga mas é associado ao jumento, ao apedeuta, e talvez aí fazendo essa troca com a inteligência do colega que teve de chamar ele, me provocou a procurar o dicionário, que nesse dia fatídico eu não levei. Então, essa história das corridas agora, o jumento sempre acompanha, e tem que ter alguém pensando. É porque, como é gestão, 90% do livro é gestão, então a gente faz... Você pode ler como um corredor de rua, pode ler, você encontra ali dicas de corrida, mas ali, se você olhar, é só gestão, porque tem a ver, corrida de rua com gestão é a mesma coisa. Você só consegue correr uma marca melhor se você tiver disciplina. Aí eu dou o nome ali de mulheres, por exemplo, aí o colega que fez o prefácio achou ali a autobiografia. Não é, porque quando eu falo numa mulher, ali, que eu intitulo, chamo ela de constância, porque a constância é o que você tem que ter para chegar a um fim, a uma determinação. Então, eu associo na corrida aquele nome daquela pessoa para significar que tudo na vida é disciplina e foco. Ali é gestão. Agora, se quiser ler como corredor, também é um manual de corrida, sem problema. Mas também é um manual de gestão. Do jeito que o leitor quiser ler, no estame que ele quiser, ele vai entender ali. Pode ser manual de corrida, pode ser um manual de gestão. E ainda tem um pouquinho de filosofia. Tem até assuntos novos. Por exemplo, como essa questão das fake news. Não sei se alguém já leu, mas quem for sorteado vai ler. É um livro lá que de dia para a noite, meu aplicativo de corrida, ele deu um problema lá e me elevou para correr igual a Bolt. Do dia para a noite, eu passei de um corredor mediano para Bolt. E todo mundo curtindo. Todo mundo curtindo. Era verdade que estava ali para todo mundo, curtindo, e ninguém estava questionando. Olha as mentiras. Isso aí tem a ver com as fake news. Eu estava mentindo, né? Mentindo para todo mundo, e ninguém estava parando para ver as minhas mentiras. E todo mundo me elogiando. Poxa, valeu. Poxa, era meu aplicativo. A inteligência artificial
ela não mente, né? Mas estava mentindo. Todo mundo me dando abraço virtual, apertando a mão e vibrando. Mas eu não era nada daquilo. Sou um corredor mediano, mas está lá a mentira por causa do aplicativo. São as verdades que não são verdades, mas que estão expostas no nosso perfil. E eu disse numa aula aí do professor, um dia desse que a gente teve uma aula aqui com o professor da universidade, que eu disse que as redes sociais são os novos salões de beleza. A gente vai lá, faz aquela maquiagem, diz o que quiser, e ali todo mundo, poxa, esse cara é isso aí. Vamos conhecer a pessoa. Então, essas brincadeiras de humor, começa da capa, doutor Ivan, e vão assim para frente. E pode vir mais. É claro. É isso aí. Obrigado. Que coisa boa. Muito bem. Recebendo mensagem aqui, pessoal, da Beatriz Oliveira, que está dizendo que passou muito rápido esse encontro. Da Rosalie, valeu, Boanerges, representante dos oficiais de justiça no mundo das letras. Adrian, a Beatriz é uma intelectual caicoense, ela sempre acompanha os nossos eventos, as transmissões que fazemos das sessões do Conselho de Cultura, as realizações de webinários e tal, e ela é muito participativa, atividades da Academia de Letras, ela é muito participativa, eu fico muito feliz. Eu estava dando uma olhada aqui, rapidinha, pelo chat do YouTube, os colegas, o Marco Bruno, a Rosalie, tantas pessoas que estão fazendo observações ali e as quais eu agradeço pela interação, inclusive do bom humor na interação da linda canção que eu inventei de cantar aqui, da Maria Candelária. Mas isso é para animar o clima e para ter a certeza que se um dia vocês me convidarem, passada a pandemia, para ir a alguma reunião social na casa de vocês e tal, imponham como condição: você vem, mas não canta. Senão vai atrapalhar tudo. Mas, a propósito disso que Boanerges falava, do Fatcher, né, do construir, de você pegar o caminho como uma corrida de rua para mostrar como se fazer a gestão, como se trabalhar com a palavra, tem uma boa parte intuitiva, quer dizer, e às vezes você consegue descolar de uma área, ou seja, da formalidade do ambiente burocrático para um romance ou uma crônica, você consegue se desconectar com facilidade no que diz respeito ao estilo, como tem pessoas que conduzem e que fazem adaptações bastante interessantes, inclusive dos termos usados no cotidiano do serviço público. Tem um escritor de quem eu gosto muito, chamado Dionísio Silva, que tem um trabalho dele falando no ambiente burocrático, que é a consideração inferior. Não tem o negócio do burocrata sempre encaminhar para um caminho, a consideração superior e tal, ou seja, esses chavões próprios da burocracia. Então, o trabalho dele é a consideração inferior, com crase, é claro, né? A consideração inferior. Então, é interessante. E eu aproveito para fazer duas sugestões, além, obviamente, das que já conversamos aqui, da produção da obra de Boanerges, de Gustavo e tal, do colega servidor Paulo Bens. Tem 2 livros que é interessante, ou para quem já tem caminho na arte da palavra, ou para quem diz, todo mundo escreve, eu quero escrever também, e vai lá. Seria interessante a leitura de 2 livros. Não precisa ler tudo, mas pelo menos consultar. De Paulo Bens. Desperte o escritor que existe em você. Aí o subtítulo. 21 boas razões para você escrever. E o outro, de Paulo Bens também, um escritor neandertal enfrenta o mundo digital. Ou seja, você sempre produzindo com a perspectiva analógica, vou escrever, vou entregar um editor, ele vai passar um filtro, vai botar numa gráfica e depois me entrega. E as novas formas de comunicação visual e literária que o advento da informática e da internet
propiciaram, certo? Então, a maneira expedita de se colocar um livro em circulação hoje é muito desafiadora. E esses livros de Paulo podem ser degraus para quem ou já está trabalhando com palavra, ou quem deseja produzir, ou quem não é uma coisa e nem quer ser outra, mas quer entender melhor. É bastante interessante isso. E Rosalie, fazendo as observações, Rosalie além de amante da literatura, da música também. Então, em tempos de normal, eu sempre encontro Rosalie no Buraco da Catita, no samba disso, no samba daquilo. Ela é antenada com a música. Doutor Ivan, mensagem da doutora Beatriz, de novo. Poderia encerrar com o doutor Ivan cantando. Meu Deus, só a amizade de uma pessoa como Beatriz poderia dizer uma coisa dessa. Não, Beatriz, me poupe e principalmente poupe os componentes aqui desse grande salão virtual que nós temos. Muito obrigado, é um carinho grande. Outra mensagem, Andréa Cavalcante. Parabéns a todos os participantes e parabéns aos organizadores. Vale um bis, sem dúvida. Olha, todo mundo está pedindo, doutor Ivan. Um bis da música, é? Ou um bis do evento? Não, minha gente. Que então, coisa legal. Podemos passar para o sorteio dos livros? Podemos, eu espero que eu esteja concorrendo. Vinícius, por favor. Bom dia, pessoal. Vamos lá, Vinícius. Meu nome é Vinícius, eu sou estagiário do setor de saúde e qualidade de vida e membro do comitê, CQVTS. Antes da gente passar para o sorteio, queria apresentar para vocês o material que a equipe organizadora do evento de hoje pôde organizar, confeccionar. Demos o nome de Primeira Exposição Literária Virtual da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Vocês conseguem ver? O pessoal que está aí no Zoom consegue ver? Consigo, tá bem, dá para ver bem. Certo. Dá um zoom aqui. Então, apresentando, esse material ele reúne exatamente as obras literárias, dentre elas livros, poesias, crônica e literatura de cordel, da autoria dos servidores da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, que autorizaram o uso das peças nesta exposição virtual. Como o doutor Ivan falou, também temos muitos outros servidores que trabalham com a escrita, que desenvolvem a escrita, mas que não enviaram material para a gente. Então, aqui temos apenas uma amostra, do trabalho, do grande trabalho desenvolvido por nossos servidores. Tivemos na organização, doutor Ivan, doutor Adriano, Shirley, que é supervisora do setor de saúde e qualidade de vida, Cibele, membro do comitê, Maria Cláudia, supervisora da biblioteca, e eu, como já me apresentei, que trabalhei na confecção do material gráfico. Primeiro apresentamos aqui os livros, o livro de Gustavo e os livros de Paulo Bens. O doutor Ivan também falou sobre este aqui, Desperte o Escritor que Existe em Você, e também o Escritor Neandertal Enfrenta o Mundo Digital. Nós também temos aqui outras obras expostas. Também tivemos contribuições de poesias, de uma crônica também de Paulo Bens e de literatura de cordel. Boanerges contribuiu com a poesia, Clésio Araújo com o cordel sobre São João do Sabugi. Tivemos contribuição da servidora inativa Maria Nazaré, que mandou 3 poesias, e, como eu citei, a crônica de Paulo Bens. Então, o restante desse material é apresentando exatamente essas obras. Sobre os livros, colocamos aqui uma breve descrição do que trata o livro, uma breve descrição dos autores, Gustavo e Paulo. E aí, em seguida, a gente traz as poesias e a literatura de cordel na versão integral, Esse material será enviado para todos os servidores, magistrados, colaboradores pelo e-mail, também pelo Zap JF, para que vocês possam acompanhar ele na íntegra, poder prestigiar esse trabalho dos nossos servidores, que está aqui agora reunido nesse material, confeccionado com muito cuidado, com muito carinho pelo comitê, no sentido de enaltecer mesmo a qualidade de vida e a cultura dos servidores da Justiça Federal.
Então, vamos passar agora, né, para o momento do sorteio. Vou compartilhar novamente a minha tela, para só um momento. Será por ordem alfabética, doutor Ivan? Não. Como vocês podem ver aqui, doutor Adriano, aqui a gente tem a planilha, né, conforme o pessoal colocou as respostas ao formulário, registrando a presença. Vocês podem ver que elas já vêm numeradas na planilha, né, de 2 até 32. Não estão participando aqui membros do Comitê de Qualidade de Vida, certo? Apenas os demais servidores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no gerador de números, certo? O valor de 2 até 32, que são as linhas da planilha. E aí nós vamos sortear 3 livros. O primeiro livro sorteado será o livro de Paulo Benz. Eu vou apertar aqui em gerar. O número sorteado foi o 25, Joselito Monteiro da Cunha, certo? Foi aí contemplado com o livro Quem é Você no Meu Espelho, de Paulo Benz, cujo tema é liderança. Vamos passar agora para o sorteio do livro de Gustavo. Certo? Sortear aqui mais um número. Número 14. Número 14, nós temos Fábio Luiz de Oliveira Bezerra. Foi contemplado, então, com o livro Fintechs, Bancos Digitais, que versa sobre a educação financeira, de Gustavo Henrique Costa. Por fim, vamos sortear o livro de Boanerges. Temos aqui sorteado o número 10, que será, então, Bruno dos Santos Fernandes da Silva, que foi contemplado com o livro Ilações Corridas, de Boanerges Cesário. Então é isso. Vamos entrar em contato, né, com os servidores ganhadores dos prêmios e o magistrado para envio da obra, né, que foi sorteada. Então é isso. Passo a palavra para o doutor Adriano. Doutor Adriano, eu queria fazer um pedido para quem está ouvindo aí. Eu esqueci de falar na minha fala, na verdade é a coisa mais importante. Está aí na tela para quem vai ver, contribuir com a PAI. Quem puder, a PAI é parceira nossa lá na Justiça Federal de Ceará-Mirim, parceira também da Justiça Federal, e eu doei parte dos servidores que compraram lá em Ceará-Mirim, compraram meu livro, eu doei totalmente para a PAI. Gostaria que quem pudesse contribuir também. Muito bem, Gustavo, obrigado. Pois não, doutor Ivan? Adrian, veja só, eu queria fazer um registro rápido antes que você encerre. Eu acho que com isso agora você já vai encerrar, não é isso? Isso. Antes, de agradecer especificamente a direção do foro, ao colega Carlos Wagner, que tem estimulado tanto esse tipo de atividade de reconhecimento, não é de prestígio. Prestígio o funcionário já tem pela sua própria história. É o reconhecimento que é institucional, que é necessário. Da justiça entender que sem o servidor ela não existe. Então, recorte da Justiça Federal. Os servidores, deixe somente os magistrados para ver o que é que acontece. Então, esse momento de declaração de que você é importante servidor, que a direção do foro tem estimulado e que tem contado com o apoio dos demais juízes e da instituição dos servidores como um todo, é muitíssimo importante e merece o aplauso. Merece o aplauso. Eu rendo as minhas homenagens ao tipo de gestão do doutor Carlos Wagner e o apoio que o corpo de juízes dá, se entrosando com o dos servidores. Fabuloso. E deixo aqui especificamente, me dirigindo aos magistrados, o meu abraço ao colega Fábio, que agora já saiu ganhando, e nunca uma coisa tão oportuna, porque é um dos juízes mais econômicos da nossa sessão. Então, educação financeira para ele é a mesma coisa de você botar um catecismo na mão de um carola. Para ele vai ser uma coisa fabulosa. Igual a ele, só Orlando. Está entendendo? São os dois mais econômicos, digamos assim, aqui da sessão. Um abraço também para meus alunos e ex-alunos, e a todos eu coloco na pessoa de Giuliana, minha aluna no mestrado, que estava aqui participando
e fazendo observações no chat lá, do meu colega da universidade, além de Marco Bruno, meu colega do curso de Direito na universidade, professor Arthur Cortez Bonifácio, que é também magistrado, e conosco acompanhando no YouTube. Dos servidores, já falei sobre todos, e amplio esse meu abraço, além dos que promovem o evento que estão aqui, a servidora Odeleide Trindade, que é um patrimônio da nossa justiça, uma pessoa muito, muito envolvida com as coisas da nossa justiça. É interessante que se lembre isso, que na pessoa de Odeleide eu abraço todos os servidores, da antiga e da moderna geração. É isso que eu tinha a dizer, meu amigo Adriano, e a todos. Doutor Ivan, agradeço, doutor Gustavo, Boanerges, também agradeço a participação, né, e a disponibilidade do sorteio, agradeço Vinícius, e é isso, né, estamos finalizando. Parabéns aos sorteados, né, todos os sorteados dos livros. Eu gostaria de ser também um sorteado, eu acho que deveria ser até por ordem alfabética, né, doutor Ivan? Sim, e olha, para que a história de você fazer rol de pessoas termina pecando pela omissão. Claro, meu abraço enorme a todos os servidores da minha querida Quinta Vara, que estavam aqui, inclusive Joselito, que ganhou um prêmio, é outro econômico também, que ganhou um presente, que foi o livro de Paulo Bens. Então, a Quinta Vara entrou hoje com o expositor, entrou hoje com um escritor doando livros e com um participante aqui recebendo um prêmio. Abraço grande para a Quinta Vara. Acho que o senhor levou sorte, viu? Deu sorte, carregou a sorte com o senhor aí, doutor Ivan. O pessoal da Quinta Vara aí está em felicidade, né? Ok, pessoal, então ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez, penharadamente, a participação de todos e nos encontramos no próximo evento. Obrigado a todos, um bom dia, bom trabalho.